Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago pra vocês a última parte da série de vídeos sobre filmes que foram adaptados de livros. Hoje eu vou falar daqueles filmes que eu acabei preferindo aos próprios livros originais. A primeira dupla livro-filme que eu vou comentar, eu não tenho livro pra mostrar pra vocês porque eu já tive o livro e já acabei fazendo troca por ele porque eu acabei não gostando. E eu também não tenho filme pra mostrar, mas é O Diabo Veste Prada. Eu vivo falando que eu não gostei do livro aqui no canal, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar disso. E vamos lá, o livro eu acabei não gostando porque eu achei a personagem muito insuportável. Quando eu comecei a leitura ela não me incomodou, na verdade, porque ela é bastante reclamona, mas eu achava engraçadas as reclamações que ela faz. Só que conforme a história foi avançando, foram 450 páginas da mesma coisa. E aí aquilo me incomodou, porque a personagem ficava só ali na reclamação, ela não fazia nada pra mudar aquilo, ela não enxergava a situação à volta dela. Eu até entendo que pelo livro ser em primeira pessoa vai ser difícil mesmo focar em coisas além da própria visão dela, porque só o que ela enxergava era quão ruim estava a vida dela naquele momento. Então eu entendo, né, esse aspecto narrativo da obra, mas acabou que a leitura infelizmente não funcionou pra mim. Já o filme, que na verdade eu assisti antes de ler o livro, eu amei. A história é a mesma, só que eu acho que acabou funcionando melhor no cinema. As atrizes são incríveis, duas divas maravilhosas, Anne Hathaway e Meryl Streep. Eu acho que inclusive a Miranda, né, que é a personagem da Meryl Streep, ela recebeu um enfoque um pouco mais humano do que no livro. A gente tem aí uma outra visão dela que talvez no livro não tenha ficado assim tão ressaltada, pelo menos não até onde eu me lembre. As músicas do filme ajudam muito, todos os cenários, figurinos, tudo encanta, tudo diverte e faz com que o filme seja uma delícia de ser assistido. Infelizmente eu não tive a mesma experiência com o livro. O outro filme que eu vou falar pra vocês foi adaptado de uma das histórias do livro Quatro Estações, de Stephen King. Pra quem não sabe, esse livro reúne 4 diferentes contos, cada um relacionado a uma diferente estação do ano. Desses 4 contos, 3 já foram adaptados pro cinema. Eu já li um, que é dele que eu vou falar. Tô quase terminando o segundo, só que esse segundo eu já tô lendo há muito tempo, porque eu começo, paro, começo, paro, começo, paro. Mas enfim, o conto que eu tô falando aqui corresponde ao Primavera Eterna, que é o primeiro conto do livro, e ele é intitulado como Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. O filme é conhecido por outro título, que é Um Sonho de Liberdade, um clássico do cinema também. Tem o Morgan Freeman no filme, só isso já diz muito. E o fato de eu ter gostado mais do filme do que do livro, não é porque o livro seja ruim, mas eu acho que o filme, por incrível que pareça, ele conseguiu ser muito mais sensível do que o próprio livro. Por ser um conto, o filme é extremamente fiel a ele. Ele consegue trazer tudo aquilo que o livro traz. Só que também por ser um conto, como não é uma história assim tão extensa, o filme tem cenas e tem adições que o livro não tem. Então o filme eu acho que acabou sendo mais completo que o próprio livro. E embora assim eu estivesse lendo, estivesse admirando a escrita do Stephen King, porque, como vocês podem ver, todas essas marcações aqui, esse agrupamento é só desse primeiro conto, que tem, sei lá, cerca de 150 páginas. Então ele tem vários contos incríveis e a história é incrível. E por mais que eu estivesse admirando tudo isso, o filme ele me causou uma emoção tão grande, mas tão grande, que o livro não foi capaz de fazer isso. Eu acho que eu nem sequer me emocionei lendo a história, mas quando eu assisti ao filme, tiveram cenas assim que eu chorei de soluçar de tanto que aquilo realmente me tocou. Então, o fato de eu ter gostado mais do filme não é porque o livro não seja bom, a história original não seja boa, mas é porque eu acho que o filme, estranhamente, ele atingiu um grau de sensibilidade muito superior ao que o próprio livro traz, pelo menos no meu caso. Outro que eu vou mostrar pra vocês é um que eu assisti ao filme primeiro também, e quando eu fui ler o livro, até metade do livro eu estava me perguntando cadê aquela história bonita que eu adorei ver no filme, porque a primeira metade do livro não funcionou pra mim. E foi Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks, primeiro livro do autor. Como eu falei, a primeira metade do livro foi um tanto quanto morna pra mim, não me envolveu, foi uma leitura assim mais arrastada.
E a partir, assim, da segunda metade eu me apaixonei por completo pelo livro, tanto que na época eu até considerei um dos meus favoritos do Nicholas Sparks, mas por conta dessa segunda metade da história. Se fosse depender da primeira, não teria funcionado. Já o filme, eu acho que ele é encantador, que ele é romântico, que ele é envolvente desde o início. Então, eu acho que é um dos melhores filmes adaptados de livros do Nicholas Sparks que já foram feitos. E é sem dúvida uma história extremamente emocionante, mas também nesse caso talvez o filme tenha me emocionado mais do que o livro, se a gente for contar todo ele. Se for contar a segunda metade do livro, aí eu fico meio na dúvida de quem que me emocionou mais. Mas se for contar pela primeira, sem dúvida alguma eu prefiro o filme. O próximo caso é um que eu tenho apenas o filme pra mostrar pra vocês, não tenho livro, e foi O Fantasma da Ópera. Aqui eu já faço algumas ressalvas. Quando eu li o livro, né, que é um clássico também, eu era adolescente, já faz bastante tempo, eu devia ter acho que uns 15, 16 anos, acho que 16 anos. Eu fui esperando encontrar no livro toda aquela mágica que eu senti quando eu vi o filme. Eu sou apaixonada por esse filme, é um dos meus filmes favoritos. Por muito tempo eu considerei como meu filme favorito. E o livro, ele é um tanto quanto diferente. As descrições do fantasma são diferentes, alguns desenrolares da história são diferentes. E naquela época, pelo menos, eu não consegui me envolver com a leitura, não consegui me envolver com a escrita, talvez também, eu acredito que na época eu também não estivesse preparada para ler aquele livro, eu não estava muito acostumada com, talvez, uma leitura que exigisse um pouco mais de mim. Como eu falei, eu era bem mais jovem, então eu acho que talvez eu não pude aproveitar tudo aquilo que o livro tinha para oferecer. E por isso eu preferi o filme sem pensar duas vezes, mas esse é um dos livros que eu tenho vontade de reler, porque eu acho que hoje, com a idade que eu tenho hoje, eu aproveitaria muito melhor a leitura do que eu aproveitei 10 anos atrás. E o último que eu vou mostrar pra vocês, eu só tenho o livro pra mostrar, e foi Da Magia à Sedução, que deu origem ao filme homônimo estrelado pela Sandra Bullock e a Nicole Kidman. Eu sou apaixonada por esse filme, já assisti milhares de vezes, foi um dos filmes que eu cresci assistindo, vejo desde pequena. E eu acho incrível também toda aquela magia que tem no filme, todo aquele romance, tudo aquilo é muito envolvente, muito cativante. E quando eu descobri que tinha um livro que deu origem a esse filme, eu fiquei maluca, saí caçando livro por aí que nem doida. Felizmente acabei encontrando num sebo, eu não sei se foi no Mercado Livre, se foi no estante virtual, acho que foi no Mercado Livre. E eu devo ter pagado, sei lá, R$ 5 no livro, então foi assim, uma dupla conquista. Só que quando eu li eu acabei me decepcionando, porque a história é bem diferente do filme e toda aquela magia extrema que tem no filme não acontece aqui. Aqui a gente tem algo, acho que muito mais pé no chão, digamos assim, com relação à história. O romance mesmo não é tão visível, né, quanto acaba sendo no filme. Aqui você tem mais, na verdade, aqui a história das irmãs, da família delas, meio que o dia a dia delas. Então, assim, perdeu todo aquele encanto que o filme me trouxe. Então, por mais assim que eu tenha achado a leitura interessante, ela perdeu o brilho porque ela pra mim foi ofuscada pelo filme. Eu sou apaixonada pelo filme e pelo livro, foi interessante, mas não teve o mesmo brilho pra mim. Bom, foram esses os casos que eu consegui pensar em que eu acabei gostando mais do filme do que do livro. Contem pra mim os casos de vocês, porque eu sei que todo mundo tem pelo menos um filme que preferiu ao livro, por mais que isso seja difícil de acontecer. Posso estar enganada, mas enfim, compartilhem comigo as experiências de vocês. Beijos a todos e até o próximo vídeo.